Olá, que é Tassos Licurgo. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante, da relação entre cristianismo e comunismo. O que eu vou dizer aqui para vocês é algo que às vezes não é muito difundido. É a ideia de que o comunismo não tem como adversário o capitalismo, não mais. O adversário do comunismo hoje é o cristianismo. E para que nós possamos entender isso, como isso ocorreu e por que nós defendemos esta ideia, e principalmente o porquê devemos entender isso para que nos protejamos na igreja contra os arroubos dessas ideologias comunistas, é que nós vamos pensar como tudo começou. Marx, ele na realidade tem uma ideia que eu diria até interessante. O que ele quer fazer é dar um estatuto científico a como a sociedade funciona. A ideia de Marx é, portanto, entender cientificamente como a sociedade se desenvolve. E na perspectiva marxista, a sociedade se desenvolveria da seguinte forma: você teria uma sociedade feudal, e a partir daí você teria uma revolução burguesa, que geraria o capitalismo, e então uma revolução operária, que geraria o comunismo. Para o marxismo, o capitalismo, portanto, seria um estágio intermediário entre uma organização feudal e o comunismo. É interessante que nas ideias primeiras de Marx, o Estado eventualmente iria se dissolver, iria se extinguir no estágio avançado do comunismo. O que acontece é que isso, embora fosse uma ideia intelectualmente interessante, o grande problema dessa ideia é que ela não ocorreu. Ela não foi verificada nas experiências práticas. E um dos contra-exemplos principais contra essa ideia foi a própria Revolução Russa, de 1917. Curiosamente, no exemplo da Revolução Russa, nós temos uma sociedade fortemente feudal que passa para uma sociedade comunista sem passar pelo estágio do capitalismo. Nós não temos uma burguesia desenvolvida na Revolução Russa. Então, é um contra-exemplo ao que previu Marx e Engels nas suas ideias. Então, o marxismo não funciona. É interessante que na própria Revolução Russa, outra figura chamado Lenin, ele já viu que a ideia de Marx de que o mundo seria gerido unicamente pela economia e as ideologias seriam consequências desse plano econômico, Lenin viu que isso não funcionaria e nós teríamos que agir de uma forma diferente. Lenin tenta dar ao marxismo um certo viés político, ou seja, saindo do plano meramente econômico e já flertando com o plano ideológico. Só para ficar bastante claro, para o marxismo, o que importa é a economia, é a materialidade do mundo. Todos os elementos ideológicos, políticos, são consequências da economia. E é interessante que, até conversando com uma aluna da Universidade Federal, ela diz que aprende assim. Ela ainda aprende até hoje que o importante desenvolvimento da sociedade é, em essência, o plano econômico. E todos os demais planos são consequências da atuação no plano da economia. Mas isso não se verificou na sociedade. E os pensadores que seguiam Marx, a exemplo do próprio Lenin, que já tenta dar um viés mais político às suas ideias, tentam cada vez mais entender que não há como atuar meramente na economia esperando que com isso haja um controle da parte ideológica. Então, alguns pensadores, em especial um italiano, que estava até preso sob o regime de Mussolini, chamado Antonio Gramsci, ele disse o seguinte, a ideia que ele teve foi o seguinte, ele disse assim, olha, eu acho que nós temos que atuar diretamente no plano da ideologia. Não é mais como Marx dizia, que é deixar apenas a infraestrutura econômica funcionando e a ideologia aconteceria naturalmente, mas para Gramsci não. Para poder controlar, nós temos que atuar não mais na economia, principalmente, mas sim no campo ideológico. A partir daí é que surge de maneira mais consistente as estratégias da dominação do marxismo
ideológico, do comunismo ideológico, das ideologias comunistas. E agora vem o ponto mais importante. Você veja que na economia, a estratégia de divisão para conquistar era sempre com classes que tinham a ver com elementos da economia, como a burguesia e o proletariado, por exemplo. Com Gramsci, a ideia de dividir para conquistar não é mais no plano econômico, mas sim no plano ideológico. Então, é por isso que, de acordo com o marxismo gramsciano, as classes a serem separadas, a serem distintas, a serem colocadas em oposição para serem dominadas, são sempre classes que dizem respeito ao elemento ideológico. Então, quais são? Você já deve estar imaginando aí. É o que o comunismo ideológico faz. É você dividir, por exemplo, homens de mulheres, você dividir homossexuais de heterossexuais, negros de brancos, índios de não índios, e você continua fazendo todas essas divisões para dizer como cada um desses grupos deve se comportar. Aliás, a forma como o marxismo ideológico atua é sempre dizendo como eles devem falar, pensar e agir. Então você veja bem, isso é muito importante que eu vou dizer agora, e aí nós já temos uma correlação importante que irá ser feita com o cristianismo e com a própria instituição da família. É o seguinte, o método de dominação hoje se dá por essas ideologias comunistas que são chamadas de coletivismo, ou então ideologias identitaristas. É a percepção de que a pessoa é antes identificada por algo exterior do que ser identificada como um próprio indivíduo. A mulher, por exemplo, ela antes de ser um indivíduo livre, que pensa, que tem suas ideias, não. Ela deve se entender antes como uma mulher e, portanto, assumir todas essas pautas que a elite comunista diz que ela deve ter. Qual é a ideologia que tenta dominar a mulher? É o feminismo. Então, se uma mulher vai contra ao que o feminismo diz que ela deve fazer, ela é absolutamente atacada. O feminismo tem uma pauta de como falar, pensar e agir, e a mulher se torna escrava dessa ideologia comunista para ser dominada por essa ideologia. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o negro. Existe uma ideologia chamada negrismo, que quer dizer como o negro deve pensar, falar, agir. Tem palavras que são aceitas naquela comunidade e outras não. E o negro não é livre para escolher se vai usar ou não usar essas palavras. A mesma coisa o LGBTismo faz em relação ao homossexual. Uma pessoa que é homossexual, ela tende a agir de acordo com o que a ideologia LGBTista quer que ela haja. E aí, se ela se entende, independentemente do seu comportamento, da sua opção sexual, se ela se entende como um indivíduo livre, ela será atacada por esse próprio LGBTismo. No caso do Brasil, nós tivemos um exemplo assim com o hoje já falecido, né, o ex-deputado federal, o senhor Clodovil Hernandes. Clodovil Hernandes era um estilista conhecido no Brasil, notadamente homossexual, claramente homossexual, mas que tinha um pensamento livre. Ele não se deixava aprisionar pela ideologia LGBTista e era fortemente atacado pelos adeptos a essa ideologia. Em outras palavras, o homossexual é escravo do LGBTismo, a mulher é escrava do feminismo, o negro é escravo do negrismo, e assim sucessivamente. O índio é escravo do indigenismo. O homem branco é escravo da teoria crítico-racial, que quer dizer que a cor da pele é suficiente para torná-lo estruturalmente culpado por outras coisas. Assim, então essa é uma grande estrutura de atuação do comunismo ideológico que tenta atacar diretamente a ideologia para dominar as pessoas. Um fato muito importante que não pode ser esquecido é exatamente o que eu falei para vocês, que a ideia é dominar o falar, o pensar e o agir. Essa ideia
de que da forma que a gente fala, a gente pensa, e da forma que a gente pensa, a gente age, é uma conquista que é estabelecida na filosofia do século XX. Existe uma escola que é muito relevante para o comunismo ideológico, que é chamada Escola de Frankfurt. Para a Escola de Frankfurt, claramente, a linguagem determina o pensamento. Então, não é por acaso que existe todo um empenho dessas pessoas em dominarem a forma como você deve falar. Aliás, é muito comum as pessoas não saberem, muitas vezes, nem o que pode falar, as palavras que pode usar. Você veja, por exemplo, que na sigla do LGBTismo, nós temos LGBT, aí tem o Q agora, que é queer. O que é queer? Você sabe o que é queer? Certamente você não sabe. Sabe por quê? Porque queer é um nome que tem por objetivo não poder ser conceituado. Ou seja, a partir deste termo sem conceito, você já passa a entender que qualquer outra situação pode entrar nesse grupo de dominação, nessa ideologia. Porque sobre aquilo que você não pode falar, você não pode pensar. Se você não tem o controle da sua linguagem, você não tem o controle do seu pensamento. E é por esse motivo que eu digo, não subestime o poder da linguagem. A linguagem, ela é central para determinar o pensamento. Muitas pessoas, inclusive em relação aos filhos, são muito negligentes na determinação da linguagem que pode ser utilizada. Você não pode agir assim. Você não pode deixar que seu filho fale da forma diferente da qual você quer que ele pense. Porque da forma que você permitir que ele fale, ele passará a pensar. A linguagem tem um poder central na estruturação do pensamento. E o pensamento, por sua vez, tem um poder central na estruturação da ação. Da forma que você fala, você pensa. Da forma que você pensa, você age. Se você abrir mão do controle das palavras que você pode usar, se você terceirizar para alguém as palavras, a escolha das palavras que você pode usar, você está terceirizando o seu pensamento. Se outra pessoa domina as palavras e a sua linguagem, essa outra pessoa dominará também o seu pensamento. Portanto, não subestime o poder da linguagem. Então, essas são situações muito importantes, que nós devemos ter muita atenção a elas. E qual é o grande obstáculo dessas ideologias comunistas na dominação das pessoas? Ora, é a igreja. A igreja é a família. Por quê? Porque na igreja, claramente, todas essas distinções elas são quebradas. A igreja, principalmente no Brasil, nós temos na história da igreja brasileira um posicionamento absolutamente contrário a qualquer ideia de racismo. Pessoas de todas as cores da pele já exerceram funções e exercem até hoje de extrema relevância nas igrejas do Brasil. Então, a igreja é um lugar em que essas distinções são absolutamente quebradas. A própria Bíblia, no apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 3, no verso 28, diz, né, que não há distinção étnica, distinção de gênero, não há distinção social relevante, porque todos são um em Cristo Jesus. Então, a perspectiva da igreja, ela é uma perspectiva de busca pelo indivíduo, independentemente de como ele se apresente de forma exterior. Todos são um em Cristo Jesus. Então, onde há o crescimento do cristianismo, há uma dificuldade maior para o crescimento dessas ideologias comunistas. O comunismo é o inimigo do cristianismo, porque o cristianismo é o que freia, é uma das principais instituições ao lado da família que tentam ainda resistir aos arroubos do comunismo ideológico que tentam dominar as pessoas. A outra instituição, conforme eu falei, é a família. Por quê? Porque a família é, por excelência, a instituição identitarista. Você nasce em uma família e é descrito, a sua identidade é formada no seio daquela família. Quando você quebra o poder da família, o Estado passa a exercer o papel que era para ser exercido pelos pais.
Não há tirania na história da humanidade que não comece pelo ataque ao poder pátrio, ao poder familiar. Porque o do poder familiar é o poder de maior resistência contra as tentativas externas de dominação das pessoas. Porque a família cria laços, uma família bem estruturada cria laços internos que são muito, muito mais fortes do que quaisquer outros laços que possam aparecer na relação do homem com o Estado. Então, cristianismo, igreja e a família são os dois maiores obstáculos contra os arroubos do comunismo ideológico de dominação das pessoas. Agora, muito cuidado. O comunismo sabe disso e tem agido ferozmente, tanto na destruição da igreja quanto na destruição da família. Muito hoje nas igrejas está sendo aberto para que este câncer do comunismo entre. No caso da Igreja Católica, a teologia da libertação é a porta escancarada para a entrada do comunismo. Assim como no caso da Igreja Evangélica, a teologia da missão integral é a porta escancarada para a entrada do comunismo. Nós não podemos permitir isso. E na família existem muitas coisas que estão acontecendo também. Você veja que cada vez mais a escola quer passar conteúdos para o filho que não são conteúdos intelectuais. Não é matemática, física, química, português, inglês, não. Querem passar conteúdos de moralidade, como a criança deve se comportar, o que deve ser certo, quer passar para a criança ideias do que é bom, do que é errado, de sexualidade. Isso não pertence à escola. Preste muita atenção no que eu vou dizer aqui. A pior instituição para educar o seu filho é a escola. A escola serve para ensinar. Quem educa são os pais. Não terceirize a educação do seu filho. Se você terceirizar a educação do seu filho, será um desastre. Porque logo mais, seu filho estará falando, pensando e agindo, não da forma que você gostaria que ele fizesse, mas da forma que ele está induzido a fazer pelo sistema educacional estatal, que tem por objetivo dominar a criança. Dito isso, o que deve ser feito? Bom, na criação do filho. E aqui eu vou dar uma pequena ideia nos últimos minutos que nós temos no nosso bate-papo. Se seu filho é pequeno, tem até 10 anos, você deve muni-lo o máximo de coisas boas, belas e verdadeiras. Ele deve ter uma overdose do que é bom, belo e verdadeiro. Deve ter acesso a boa música, acesso a boa literatura, acesso a bons filmes. Não deixe seu filho exposto à TV ou ao celular sem você saber do conteúdo. Até porque é muito importante que você seja o primeiro, você pai e mãe, seja o primeiro a falar com seu filho sobre temas como, por exemplo, homossexualismo, LGBTismo, todos esses temas, aborto, todos esses temas você hoje tem que ser o primeiro a falar com seu filho de forma adequada, levando para as fontes que você confia. Quando seu filho já chega na determinada idade, 9, 10 anos, ele vai começar a questionar. O grande erro aí é você dizer para o seu filho, não questione, não pergunte, não tenha dúvidas. Não. Você vai fazer o seguinte, você vai só tornar o seu filho um especialista naquilo que ele está questionando. Vai levá-los para as fontes verdadeiras para que ele fique um especialista nisso. Isso é o que você deve fazer. Não diga para o seu filho não pensar, porque isso não vai funcionar. A fórmula não pense, não duvide, apenas creia, não mais funciona. Você vai tornar o seu filho um especialista nas dúvidas que ele está trazendo. E assim você terá crianças fortalecidas que se tornarão adolescentes e jovens posicionados para que possam levar a verdade para este mundo fragmentado, para que possam levar esperança para esse mundo desesperado, para que possam levar verdadeiramente a razoabilidade, a inteligência, a volta do pensamento para o mundo que parece zigue-zaguear na transanidade. É muito importante que nós tenhamos um método específico, bíblico, de fortalecimento dessa nova geração. Então, Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade e um forte abraço.